pessoal, estamos começando mais um livecast. Hoje, nosso 39º episódio. Temos mais um convidado aqui super especial, Kaká Ferreira, Carlos Eduardo Ferreira. Kaká, seja muito bem-vindo. Uma satisfação enorme ter você aqui no livecast. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal e em seguida a gente já vai para o nosso papo de hoje. Muito obrigado, Fábio. Estou muito feliz mesmo de ter sido convidado. Eu tenho um carinho especial por você, porque nós nos encontramos nos estudos, num congresso da Celafisc, e você lá questionando como vários jovens ali questionando como podemos melhorar o mundo, né, através da atividade física, através da ciência, e eu fiquei muito fascinado pela sua inteligência mesmo, e você fez uma pergunta para mim, como que poderia até participar de um processo seletivo, de estágio. Eu também queria muito que você participasse nesse processo de estágio, porque a academia, a companhia ia ganhar muito com a sua presença, e eu não estava errado, realmente a gente se encontrou ali. Mas eu gostaria de me apresentar um pouquinho agora, falar um pouquinho da minha história, né? E eu acho que isso é importante até para todos que estão aqui ouvindo, me assistindo, contextualizar, né? Eu nasci em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Lá, como todo mineiro, tem boas montanhas, e eu adorava andar de bicicleta, adorava fazer esporte, e desde os 5 anos de idade, o meu pai e minha mãe me colocou para fazer judô, e na verdade eu fiquei fazendo artes marciais, acho que até ao entrar na faculdade, mas nesse percurso todo eu tive a chance de ficar num colégio chamado São José, e onde o pessoal praticava muito esporte, porque o diretor de lá, que era o irmão, o Rino lá, ele adorava esporte, era um italianão que treinava, nadava, fazia um monte de coisa, e fazia com que as crianças treinassem esporte. Então, o esporte na minha vida, ele veio estimulado pela minha família e também estimulado dentro da escola. Então, assim, com 12 anos de idade, Fábio, eu já tinha praticamente 100%, na verdade, não tinha dúvida, era 100% certeza que eu queria ser um professor de educação física, porque eu achava bárbaro ver uma pessoa melhorar através da atividade física, melhorar em qualquer atividade. Pegava pessoas assim, eu via pessoas que tinham poucas habilidades no futebol e ficar bem habilidosas, pessoas que corriam pouco e começaram a correr bastante. Então isso sempre me fascinou. Então, com 12 anos de idade, eu já tinha essa grande vontade assim de praticar o esporte, mas não só como praticante, mas também um profissional, né, do esporte. Então, assim, minha história inicial de vida, ela está muito ligada ao esporte, e em nenhum momento eu negaria um outro trabalho que precisasse ser feito. Mas parece que eu nasci vocacionado para trabalhar com essa área de educação física, tanto que eu sinto pouco esforço em poder ajudar as pessoas, pouco esforço, não é que não exija esforço, mas eu quero dizer que é leve para mim poder fazer o que eu faço hoje. E eu tive uma grande oportunidade, Fábio, de fazer um vestibular, um cursinho de vestibular, e passar em 2 faculdades públicas que eu gostei demais, que era a Unicamp e a Unesp. E aí eu escolhi a Unicamp, Campinas, em 1997, e aí eu ingressei na educação física. Então, assim, eu queria fazer a educação física numa boa escola, e eu tive essa oportunidade de estar na Unicamp. Eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que era concorrido naquele momento educação física, e eu descobri que era uma boa concorrência. Eu tive que me esforçar, como um atleta tem que se esforçar para tirar resultados, a gente tem que se esforçar, e aí eu tive que diminuir as horas de ginástica para aumentar as horas de estudo. Isso também foi um aprendizado. Até a entrada da educação física me ajudou a aprender, dar prioridades nas coisas. Então, quando eu optei por educação física, fiz o cursinho, entrei na Unicamp, eu disse assim, eu quero aproveitar o melhor possível. Então, eu fiquei muito focado na minha faculdade, eu gostava demais dos professores que davam aula de treinamento esportivo, e aí eu decidi me formar em bacharel em treinamento esportivo. E em 99, quer dizer, eu entrei em 97 na Unicamp, em 99 eu entrei como estagiário na companhia
Atlética de Campinas só de sábado e domingo. Então aí eu tive que ter mais uma escolha, Fábio. Eu tenho minha família em Pouso Alegre, mas o estágio era oferecido só de final de semana. E a cada 4 finais de semana eu tinha um final de semana livre. Então eu só poderia estar visitando meus pais a cada um mês, uma vez só. Um menino que sai de uma cidade pequena, do interior, e vai para uma cidade maior, e também tem que ter uma certa cabeça para isso, né? E eu tive ainda o desafio de não poder voltar muito frequentemente para casa. Eu tomei uma decisão naquele momento. Eu falei, olha, eu vou optar por aceitar o programa de estágio da Companhia Atlética de sábado e domingo, porque nessa academia eu vou ter a chance de encontrar as melhores máquinas, os melhores processos de treinamento, as novidades do mercado, as tendências do mercado. Então, naquele momento, eu não olhei como nossa, sábado, domingo, nossa, eu olhei assim, que bom, eu vou conseguir estar atualizado e ainda não gastando em cursos, em workshops. Esse dinheiro, você sabe muito bem que quem está na faculdade e está começando não tem esse dinheiro, às vezes sobrando, muitos de nós não temos. Então, para mim foi uma oportunidade estar na Companhia Atlética de sábado e domingo. E ainda eu descobri que no sábado e domingo ia menos pessoas nas academias, então conseguia dar um atendimento ainda muito bom. Então, superior. Então, eu acabei juntando o útil ao agradável, né? Então, eu fiquei de estágio de sábado e domingo, e aí as pessoas mesmos que frequentavam sábado e domingo começaram a fazer um dito assim, tipo, escrevia no papel e colocava na caixinha de sugestões, por favor, coloque o estagiário KK durante a semana. Então, as pessoas pediram para poder ir durante a semana. Só que aí eu estava já trabalhando também como estagiário em outra academia durante a semana. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Se o gerente me convidasse para ir durante a semana, eu teria que me desligar daquela outra academia que também me deu a oportunidade. E assim foi um processo assim, interessante, porque eu já estava como estágio sábado e domingo, estava como estagiário durante a semana, tive a proposta de ir durante a semana na Companhia Atlética, mas eu tive dúvida se isso seria bom, porque eu não queria deixar de me comprometer com a academia que eu estava durante a semana, porque eu acho que o comprometimento para mim era um valor muito alto. Então, assim, como que eu vou deixar na mão? Então, eu tive uma certa dificuldade, mas um amigo meu, um professor, na verdade, chamado Charles, que acho que você deve conhecer, que dá cursos pelo Brasil todo, é Charles Ricardo Lopes, disse claramente, Kaká, você não deve nada para essa academia durante a semana, porque você entregou tudo que você tem de melhor. Agora, o que o mundo está te dando de melhor é merecido. Você vai para a Companhia Atlética, lá é uma Ferrari, você vai conhecer muitos programas, muitos produtos, vai conhecer muitas pessoas e você merece porque você construiu. E eu ouvi bem o que ele disse. Com as palavras dele, em resumo, é o seguinte: você é um ótimo piloto, precisa de um carro à altura, então eu quero que você vá para lá. E isso bateu em mim. Mesmo assim, eu senti, né, por estar desligando de uma academia que me ajudou a me formar, e aí eu me tornei estagiário durante a semana na Companhia Atlética das 18 às 23 horas. Então, eu ficava naquele turno noturno, e aí durante o dia inteiro, porque o Unicamp era integral, eu ficava de manhã até a tarde na faculdade, e à noite eu ia para a Companhia Atlética trabalhar das 18 às 23 horas. Então, assim, esse foi a primeira etapa da minha construção profissional. Era uma coisa que eu já amava, eu sentia que era vocacionado, eu estudei, passei no vestibular, optei por Campinas, mudei para Campinas sozinho, passei para o estágio da Companhia Atlética só de sábado e domingo, fui durante a semana, e aí eu me formo em 2001 em Educação Física e em Bacharel em Treinamento Esportivo. Então, em 2001 até 2003, quer dizer, eu estava com 21 anos, com 23 anos, eu, na verdade, fui convidado por participar de um processo seletivo de gerente. Aí eu falei, como assim? Eu não tenho experiência nenhuma, eu vou já me tornar gerente? E aí um gerente corporativo, que hoje eu faço esse papel, virou para mim e falou assim, você tem sim o potencial para ser gerente
da unidade. Eu falei assim, mas com base em quê? Eu não fiz nada ainda, né? Não, mas você tem muito o que fazer. Eu falei assim, mas eu não estou entendendo. É o seguinte, só se inscreve no processo, segue o que está sendo pedido e beleza. Aí sabe o que eu fiz, Fábio? Eu fiquei com medo e eu não me inscrevi. No último dia, era sexta-feira, era a data limite. No último dia, me liga esse gerente corporativo, fiquei sabendo que você não se inscreveu ainda. Você não vai se inscrever? Aí eu falei assim, mas como? Eu acabei de virar professor. E outra, a equipe de musculação aí que você quer que eu gerencie tem 10 anos a mais do que eu. Todo mundo é mais experiente do que eu. Mas eu não estou buscando idade. Eu estou buscando envolvimento, inteligência, comprometimento. É isso. Só que eu não posso fazer o seu processo seletivo, porque eu sou parcial nessa história. Quem vai fazer vai ser o diretor local, vai ser a outra gerente corporativa ela se chama Patrícia Lobato, e o administrador da unidade. Então, assim, não sou eu. Então tá bom. Aí eu fiz a tal descrição, só que já era segunda-feira para apresentar um projeto. O projeto era bem claro, Fábio, era assim: responda 3 questões. Beleza. Primeira questão: como fortalecer o espírito de equipe da sua turma? Como é que eu vou saber? Eu nunca gerenciei ninguém. Aí vem a segunda: como tornar o departamento mais rentável? Eu não estou conseguindo nem gerar dinheiro para mim, ainda mais para um departamento. Aí o terceiro: como torne um produto ou um processo único, que seja difícil de achar e muito difícil de imitar. Eu falei assim, nossa, como é que eu vou transformar um produto único numa academia que já tem tudo? É uma situação assim. Então, primeiro vem a rejeição, sabe? O desconhecido causa medo, Fábio. Então, eu só estou querendo contar essa história com essa ilustração para mostrar que causa medo, e a gente nega mesmo, não vai dar certo. Pelo menos eu me relato assim, nossa, não vai dar certo. Aí eu tive, na verdade a gente fala de sorte, mas como eu trabalhei, que nem eu falei para você, no final de semana muito bem, eu conheci um professor da PUC de comunicação que ele me cedeu a casa dele, com o escritório dele, com as revistas da atual, ainda tem essa revista no mercado, da HS Management, que é uma revista de negócios, e falou assim, Kaká, o que você tiver de dúvidas sobre negócio, sobre gestão, você na verdade pode consultar, essas revistas são muito boas e você vai gostar. Aí eu falei assim, e como é que eu faço para pegar emprestado? Não, você não vai pegar emprestado, eu vou te dar a chave do escritório, lá tem uma cama, uma bicama, uma geladeirinha, você vai entrar lá na sexta-feira à noite e pode ficar lá até segunda. Eu achei que ia ser uma coisa rápida, Fábio. Aí na hora que eu comecei a perceber que aquele mundo da gestão, um mundo assim, de RH, de jeitos de reconhecimento, jeitos de valorização, eu comecei realmente, é como se fosse uma imersão, começou a despertar em mim até querer fazer um projeto realmente bom, porque agora, assim, gente, tem gente aqui muito inteligente, dando ideias e tal. Em resumo, esse projeto nasceu esse projeto com base na pesquisa dessas revistas. E como que eu respondi essas 3 perguntas? A pergunta da equipe, eu desenvolvi uma ideia de integração de novos colaboradores. A pergunta da rentabilidade do personal, eu pensei num dia do personal free, que a gente movimenta todos os profissionais de todas as áreas e ofereça uma aula particular da sua especialidade. Então o cara que é do Kids dá aula de criança, do futebol para futebol, do judô para o judô, ou da musculação, a gente fazer um dia especial do personal free para as pessoas terem uma degustação e para poder experimentar. E aí, algumas pessoas vão fechar e vão ter a possibilidade de ter uma rentabilidade maior. E em terceiro lugar, o que poderia tornar essa academia mais única que ela já era para mim? Eu implantei até hoje, em vigor isso, o agendamento individualizado sentado numa mesa, porque antes a pessoa era atendida assim, tipo 3 pessoas em pé, com a prancheta, tudo. E aí, hoje não.
todo cliente que se torna aluno da Companhia Atlética é agendado para ter um atendimento individualizado para a pessoa conversar, o profissional conversar com essa pessoa e personalizar o máximo possível o programa dela de condicionamento físico e também recomendar as aulas das outras áreas que estejam mais compatíveis com o desejo dela, com a disponibilidade de dias, horários e com o histórico de saúde dela /esportivo. Então, essas foram as 3 questões respondidas no projeto. E lá vai o Kaká apresentar o projeto. Apresenta o projeto, todo mundo gosta, e vai o Kaká para a final. Eu tava assim, incrédulo. Falei assim, como que eu fui para a final? Eu acabei de me formar, eu não sei nada, foi o final de semana que passou que eu descobri essas coisas. Eu estou agora na final de uma gerência de uma academia desse tamanho que antes eu ficava só olhando assim, nossa, que coisa. Eu fiquei assim, como é que é isso, hein? Esse pessoal tá meio doido, hein? De selecionar uma pessoa tão novata para fazer essas coisas. E eu fui para a final. O meu colega que estava junto comigo na final chama Zé Ricardo e ele entrou na sala e falou assim para mim na saída: tchau, eu não posso ficar aqui com você, eu preciso sair. Eles pediram para eu sair. Ah, beleza, tchau Zé, até mais. Entrei. Aí eles me perguntaram, fizeram uma última pergunta. Kaká, como é que você se vê na Companhia Atlética daqui 5 anos? Aí eu vou dar uma pausa nessa história, porque o Zé Ricardo virou gerente lá em Porto Alegre. E aí, eu vou avançar um pouquinho. Eu fui lá fazer a auditoria técnica. E quem era o gerente de lá? Era o Zé Ricardo. Aí eu fiz uma pergunta pro Zé. Zé, me responda o que você respondeu na última questão que a gente estava lá disputando o cargo, quando o diretor falou assim, como é que você se vê daqui 5 anos? Aí o Zé Ricardo me respondeu assim, como gerente corporativo, contribuindo com toda a experiência que eu ganhei nessa unidade para as demais unidades. Falei, legal. Aí ele falou assim, por que você tá rindo? Porque você não sabe o que eu respondi. Primeiro, você sabe que eu sou mineiro, né? Aí ele falou assim, sei que você é mineiro, já perdeu o sotaque, mas algumas coisas você fala mineirês. Eu falei assim, então tá, sabe o que eu respondi, Zé? Voltando agora àquela cena. Kaká, como é que você se vê daqui 5 anos? Aí eu falei assim, com tanto trabalho que tem aqui para fazer, eu vou estar aqui, no mesmo lugar, fazendo o que eu tenho que ser feito. Porque é muita coisa que eu tenho que aprender porque eu não sei. Tem muita coisa que depois que eu souber, eu vou querer aperfeiçoar. E depois de tudo isso, eu vou querer ainda compartilhar com o supervisor para fazer a linha de sucessão. Essa eu aprendi no final de semana numa das revistas. Você tem que ter a linha de sucessão no seu cargo. Então, assim, na hora que eu respondi isso para ele, assim, é por isso que teve que ser você mesmo, porque você tinha a ideia, a noção do tamanho do desafio e não fugiu de encarar esse desafio, mesmo sabendo das suas limitações, né? Então, aí foi o momento que eu me tornei o gerente mais novo de toda a rede Companhia Atlética do departamento de musculação com 23 anos. Isso não ficou por aí, porque com 25 anos, 2 anos depois, o diretor me pediu para cuidar também do Kids e dos esportes e lutas. Tinha um certo auxiliar, mas aí eu coloquei uma supervisora, que era uma colega minha de faculdade, chamada Vanessa. Ela se tornou a responsável futuramente pelo departamento Kids, e em 2005 eu estava então tendo conhecimento de musculação, das áreas de esportes e também interagindo com a área de Kids. Então, nesse momento, eu senti que eu consegui sair do departamento de musculação e também enxergar outros departamentos em 2005. E a partir de 2005, eu comecei a contribuir com os gerentes corporativos em processos seletivos. Então, eles me mandavam para os processos seletivos para poder ajudar essas pessoas, aos profissionais serem selecionados para trabalhar nas novas academias da Companhia Atlética que estava abrindo pelo Brasil todo. E nesse processo eu comecei a participar também do treinamento. Eu comecei então a dar um módulo de treinamento, de atendimento, de abordagem, de prescrição cruzada.
de periodização na musculação. Então eu comecei a fazer isso, inclusive o da unidade do Recife, onde você trabalhou. Então, assim, eu tive essa experiência até 2008. Então, olha como as coisas foram rápidas. Em 2001, me torno professor. Em 2003, me torno gerente da musculação. Em 2005, gerente de mais áreas. Em 2008, eu fui convidado para participar, não mais da unidade de Campinas, sair da unidade de Campinas e participar de um grande projeto que era desenvolver o software, o sistema de prescrição de treino dos alunos, colocando para os alunos os exercícios que são mais indicados e contraindicados em função de doença, a prescrição de aulas coletivas mais indicadas e contraindicadas, séries, repetições, fazer com que o nosso sistema não seja só um editor de texto, mas sim um sistema que ajude o profissional a conhecer sobre doenças, patologias, saber direcionar um pouco a carga de treino para não ser uma carga muito forte. Então, isso me motivou demais. Então, 2008 é o meu início do trabalho do corporativo técnico, de ser gerente corporativo técnico. Ainda não se formou totalmente a meu cargo, mas trabalhar por corporativo técnico começou em 2008. Caramba! E em 2011, finaliza esse software, implantados em todas as unidades, e, ao mesmo tempo, eu tive a experiência de conhecer todas as unidades por causa da implantação. Então, já que eu estava conhecendo todas as unidades por causa da implantação desse software, eu fui convidado para se tornar, de fato, um gerente corporativo da companhia atlética, aonde eu ia cuidar também dos gestores, vamos falar assim, acompanhar os gestores no desenvolvimento das suas respectivas equipes, principalmente da musculação e cardio, aonde eu tinha mais experiência. Então, em 2011, me vira gerente corporativo. E aí, de lá, Fábio, até hoje, então quer dizer, passado aí 11 anos, né? 2011, 2022, 11 anos, eu estou desenvolvendo hoje o meu trabalho para a companhia atlética nessa questão de desenvolvimento de programas, de aulas e de processos que melhoram a prática lá do professor no dia a dia. Então, eu viajo para as unidades coletando informações, eu vou para as unidades implantando novidades. Então, hoje eu estou no papel que aquele gerente corporativo lá do passado, lá de mais de 20 anos, quase 20 anos atrás, ele estava naquele papel e hoje eu estou no papel dele. Então, eu quis fazer aí uma trajetória, uma linha de vida para você e para vocês que estão ouvindo, para ver que existe um fluxo contínuo, usando aqui a nossa live, aí um fluxo contínuo de vida, não existe esse negócio de formatadinho, tá indo, a coisa tá se seguindo. E eu tive essa oportunidade nesse processo, ver o seu trabalho diversas vezes, porque você sabe muito bem, toda vez que eu ia para as unidades, eu queria saber como é que estavam as unidades, e um dos assuntos era o programa Novos Talentos, que era desenvolver os estagiários não só como mão de obra barata, porque isso eu nunca acreditei, eu acreditei que o estagiário é o nosso professor do futuro, então sempre eu apoiei o PNT, que é o Programa Novos Talentos, que você coordenou no Recife por muito tempo e fez um excelente trabalho mesmo. Então, assim, era uma coisa que você gostava de estudar, gostava de ensinar, gostava de dar palestra, e esse programa, na sua mão, caiu como uma luva. Eu tenho certeza que ele contribuiu bastante com o seu desenvolvimento também. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, né? De ver todo esse processo de vida aí, tanto vida no pessoal e vida profissional. E nesse meio tempo aí, alguém pode pensar, deu tempo de mais alguma coisa? Deu tempo, sim. Porque nessas viagens, além da companhia atlética, às vezes eu dava uma palestra, uma consultoria para academias médias e menores, que eu achava muito importante trazer uma certa contribuição, atualizar também todas as academias, porque eu tenho essa visão também, que eu tenho que me assegurar que tem algumas informações que são confidenciais
e de propriedade intelectual da companhia atlética. Ao mesmo tempo, tem informações que são de propriedade pública, mas que às vezes não chegou ainda em algumas lugares, assim, alguns lugares, algumas academias, alguns profissionais. Então eu faço Então você aproveitava de justamente isso, né, Cacá? Aproveitava essas viagens para também fazer isso. Legal. E é isso que eu sempre apostei nisso, porque se a gente contribui com esse compartilhamento de informação de qualidade, eu não sou um cientista, Fábio, mas eu sei que eu corroboro com a ciência no momento que eu reproduzo ela de uma maneira respeitosa, de uma maneira fidedigna e com as suas dúvidas. Eu passo com as dúvidas da própria ciência, porque certezas são... Acho que eu ainda não encontrei, assim, tantas certezas para falar que enche na minha mão aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ser sempre curioso. Então, essa história profissional, talvez hoje, me gabaritou também, tá aqui com você, né? Se você me convidou para falar com você, é porque talvez essa história que eu contei até agora trouxe agregou ao longo da minha vida um valor a ponto da gente compartilhar com outras pessoas. E você percebeu isso e eu tenho o maior prazer de contribuir, Fábio. Eu não sei se eu consegui responder a você quem eu sou, porque eu não queria restringir somente no que eu trabalho, mas sim a pessoa que eu sou. Não, mas foi ótimo. E tudo isso aí que você falou, tem muita coisa para a gente discutir, perguntar, interagir daqui para frente. E aí a gente tem uma história semelhante, né? Como você disse, a gente se encontrou lá em 2011 no Salafistas. E eu nunca imaginaria que eu depois iria trabalhar na companhia atlética, né? Mas ali foi nosso primeiro contato. E aí, você é do interior, eu também sou do interior aqui do estado, né? Também tive que vir embora para a capital por conta da... Aliás, antes disso eu tive que uma trajetória ali entre o sítio e a cidade para fazer o cursinho. E aí eu ia e voltava todos os dias. Depois foi quando eu passei no vestibular e vim para Recife, e aí foi um outro desafio e finalmente concluí a faculdade, né? E aí foram os desafios, as caminhadas ali até chegar no mestrado, assumir o cargo e as nossas histórias acabam ali se batendo em vários pontos, né? Se aproximando, mas é muito legal. E hoje eu fiquei assim, eu não sei se já tinha tido isso em algum momento, mas fiquei muito feliz de saber que foi você que criou o agendamento, né? A questão realmente de atender o aluno ali de uma forma personalizada. Infelizmente hoje, querendo ou não, é algo que não que não acontece, né? Em outros locais, né? O aluno que está na companhia atlética realmente é privilegiado de poder o professor sentar ali, conversar, montar o treino dele, obviamente levando em consideração todas as restrições, as necessidades, como você bem apresentou, né? E eu entrei em 2012, né? E aí foi um ano após o lançamento do software, né? Eu também não me recordava disso, mas muito legal. E aí foi um ano após nosso encontro, né? Quando eu vejo que tem uma seleção lá da companhia atlética, eu me recordo de ter enviado um e-mail para você perguntando sobre o processo, mas realmente nem imaginava que aquele encontro lá em São Paulo iria, na verdade, se tornar uma amizade aí, né? Já são mais de 10 anos, né? E você é uma das pessoas que realmente eu admiro, e para participar aqui do Livecast tem que ser pessoas que mesmo, por exemplo, eu não conheço alguns pessoalmente, vários que passaram por aqui realmente eu não conheço, mas são pessoas que realmente eu admiro pelos seus valores, pela sua questão profissional, e você realmente é uma dessas. Tive a oportunidade aí de sentar, de conversar, de ser treinado por você. Então, realmente, fico muito feliz de ter você hoje aqui com a gente no Livecast. E aproveitando tudo isso que você falou sobre sua trajetória, na sua carreira, assim, para você assumir seu cargo e se tornar hoje o que ele realmente é, né, Cacá? Qual foi, assim, seu maior desafio, principalmente na questão de gestão de pessoas, né, de equipe, dessa interação? E quais as ideias, os aprendizados aí que você pode compartilhar com a gente? Você falou muito bem. Quando a gente está
iniciando um novo desafio na nossa vida, como foi colocado para mim, olha, você vai se tornar um gerente corporativo. Quando você está no processo de desenvolvimento, aonde você já tem uma ideia de que você pode chegar em algum lugar, é até mais fácil que você se prepara para aquilo. Quando você é colocado assim, olha, você tem perfil de gerente e você não tem ideia nenhuma se aquilo realmente vai acontecer, que foi o caso da primeira etapa da minha história que eu contei para vocês, de se tornar gerente da unidade, isso para mim causou mais ainda um desafio. Então eu vou responder essa sua pergunta de duas situações. O meu desafio número 1, que era para se tornar gerente da unidade, era realmente acreditar e me apoiar em alguém, porque eu tive que me apoiar naquele gerente corporativo que me falou que eu tinha um perfil, porque eu mesmo não sabia exatamente se eu tinha o perfil. E eu não sabia nem, na verdade, naquela época, o que era um perfil. Então, assim, se você não sabe exatamente o que você pode se tornar, mas alguém que você respeita, que nem você falou agora, que você admira, e que parece que com as palavras, com o olhar, ela está querendo só o melhor para você, eu me apeguei a isso. Eu tive, na verdade, eu falei assim, ele não me deu a mão fisicamente, mas eu me apoiei numa mão invisível, de que ele tá me querendo o melhor e eu vou fazer isso. Então, dessa aí eu aprendi que quando falta conhecimento mesmo sobre si mesmo ou sobre algo, a importância de ter ao seu lado pessoas que querem realmente contribuir com a sua vida, né? Então, assim, talvez por eu ter sempre pautado a minha vida como sinceridade, entrega, comprometimento com as pessoas, ser uma pessoa bem-humorada, ser humilde, foi me aproximando desse tal esse gerente corporativo, que eu vou dar o nome daqui, que é o André Leme. E então, assim, isso fez com que eu aprendi. Então, eu tenho que acreditar nas pessoas. Isso é importante, acreditar nas pessoas, porque você não tem nada, eu não tive nada. Já o segundo momento, quando eu viajei para todas as unidades, implantando o software, aquilo foi me dando uma visão. A viagem muda a gente, né? Você vai viajando para os lugares, eu fui me apaixonando por quantas pessoas, a qualidade, a quantidade de assuntos que as pessoas vão alimentando a gente, vai trazendo ideias, e aquilo ali parecia assim, nossa, que infinito, como é legal, pessoas diferentes, com visões diferentes, aquilo vai me alimentar. E aquilo realmente eu vi que o meu maior desafio, eu só poderia ser vencido se eu tivesse respeito pelas pessoas. Então, para mim, o maior desafio era eu poder aceitar que as pessoas sempre em primeiro lugar mesmo, porque depois delas que vai vir o como fazer, que é o processo, e depois do processo, que é o como fazer, é o resultado, qual vai ser o resultado disso, sabe? Na hora que eu vi que quando a gente serve genuinamente as pessoas, através da sua atenção, quando a gente fala serve, às vezes vem na nossa cabeça uma coisa dando, né? Mas o fato de você estar ouvindo atentamente a pessoa, você tá ali presente com ela, você se conecta com ela, e a conexão, ela não está embasada numa troca de interesse muito clara, assim, tipo, eu só te dou isso porque você vai me dar isso. Não, está simplesmente ali uma pessoa ouvindo a outra falar e atentamente, e o fato de eu estar atentamente ouvindo, a pessoa começa a falar mais, o fluxo fica cada vez mais intenso de informação, e aí eu, pelo menos, consigo ter muito mais informações para dar um retorno para essa pessoa. E aí, quando eu dava um retorno para essa pessoa, depois de tudo que eu tenho escutado dela, ela ficava de boca aberta. Como é que você ouviu tudo isso? Como é que você conseguiu organizar a ideia que eu estava aqui jogando para você e você conseguiu colocar num papel, numa estrutura? Você talvez esteja dando essa risada porque você sabe que é assim mesmo, né? Eu escutava você, depois eu trazia isso, uma certa
uma certa estrutura da minha parte para ver, é isso que você estava tentando dizer? Aí as pessoas falam assim, não, é isso aí, quer dizer, eu conseguia concretizar, eu falo assim, eu tirava o que era de melhor e conseguia moldar num 3D a situação ali e falar, ó, é isso aqui que você quer? Olha, e isso para mim o desafio mesmo. Se eu fosse falar assim, Cacá, me fale o seu desafio, é esse, é ter encarado que as pessoas são diferentes, eu ter que respeitá-las mesmo, e isso é uma parte, em primeiro lugar, a sequência vai vir, mas as pessoas são a primeiro lugar. Então, o meu desafio foi entender isso. No início foi difícil, porque eu queria me mostrar para as pessoas e não ouvir as pessoas. Eu queria falar um pouco sobre isso, de mostrar para as pessoas. Como eu era muito novo na gestão, eu queria fazer planos de treinamento, eu queria melhorar o resultado da abordagem, eu queria melhorar os números de participações, eu queria melhorar o número de campeonatos, de eventos que acontecia dentro do departamento. Então, o meu foco era sempre no resultado e nunca estava no primeiro ponto as pessoas que iam fazer esse processo. E depois eu jogava para elas, olha que ideia legal, quer dizer, a minha é legal, né? Olha que ideia legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu comecei a ver que as pessoas, elas não se comprometiam muito ou se não engajavam demais. E aí a minha sensibilidade como ser humano falou assim, algo realmente não está legal, porque se eu estou com ideias boas, segundo o meu olhar, mas as pessoas não estão conseguindo realizá-las, não é possível que as pessoas estão equivocadas e eu estou certo. Então essa chavinha de olhar para dentro, cada um talvez tenha o seu jeito de fazer isso. Eu tive nesse momento. E aí, a partir desse momento, Fábio, que caiu essa ficha, eu acredito que eu consegui montar manual do Kids, manual do Flex Time, manual de spinning, manual de circuito, fiz projetos dos estúdios que tem nas salas das companhias que chama Orange Zone. Eu comecei a criar muita coisa, porque na hora que caiu a ficha, que eu preciso ser alimentado pelas pessoas, eu passei de ser só um provedor, mas passei a ser um consumidor de informações delas, e isso me tornou uma pessoa muito segura, não por arrogância, segura que eu vou ter pessoas mais inteligentes do que eu em determinados assuntos, mas que mesmo assim eu vou ouvi-las muito atentamente e vou transformar isso para mim, respeitando a pessoa e ao mesmo tempo entregando um programa, um produto, um processo inovador. E isso foi que eu ganhei muita reputação de ser um profissional que cresce junto com as pessoas e não em cima das pessoas. E você sabe muito bem, eu tenho um envolvimento com 17 unidades. Então são, no mínimo, aí nós vamos trabalhar aí com 34 gestores, cada gestor com uma média de 20 pessoas. Então nós estamos trabalhando com 600 profissionais que atendem aí mais de 50 clientes por profissional. Então isso tudo não me fez subir a cabeça, porque eu sei exatamente o tamanho da minha envergadura. Você me conhece pessoalmente, eu já não sou grande, mas eu falo da envergadura do intelecto. Exatamente. Que me permite, na verdade, absorver muito bem o que as pessoas têm. E aí eu navego do pessoa mais nova que está chegando, das pessoas que estão já mais experientes, e elas conversam comigo com a vontade de se abrir, porque elas não veem nos meus olhos um julgamento que tolhe, um julgamento que faça a pessoa ficar diminuída, ou porque muitas pessoas me dão outro feedback. Nossa, como você é acessível, como você se organiza para atender tantas pessoas. Eu falo assim, eu me esforço mesmo, mas não é nada pesado, gente. Isso, então, assim, o meu desafio era realmente entender isso, e eu não posso te dizer que isso, para mim, hoje está bem aceito, e eu estou trabalhando hoje talvez em outro desafio, como contribuir mais, como contribuir mais, fazer realmente valer essa vida. Isso é extremamente importante, porque você falou dessa questão da escuta, né, de ouvir as outras pessoas, de você hoje trabalhar em conjunto com elas. Hoje é uma discussão muito grande, né, não só
não deixa no ambiente corporativo, mas em relação principalmente a questões pessoais, desenvolvimento pessoal, que na agitação com celular, com tecnologia, enfim, com tudo, as pessoas acabam não ouvindo as outras, né? Não parando para dar essa atenção. E você já falou aí que está no cargo há um tempo, então você fez isso desde sempre, depois que você teve essa virada de chave, e hoje, digamos aí 10 anos depois, né, que a gente se encontrou, é algo que vem sendo discutido, mas que na verdade sempre foi essencial, né, para o ser humano, independente se você está numa relação pessoal ali, vamos supor um casal, ou se você está numa relação de trabalho de um gestor com liderado, com um professor, com um estagiário. Então essa importância de se ouvir, ela vale para qualquer ambiente, para qualquer relacionamento que você queira fazer que realmente ele cresça. Concordo mesmo, de coração concordo. E outro ponto, Cacá, é em relação também assim, a seu cargo, né? Você falou dessa sua contribuição. Pessoas que hoje não conseguem ter acesso a uma pessoa como você é um cara que, além de todo, como você disse, né, de toda essa sua simplicidade, você é um cara extremamente inteligente e sempre tive a oportunidade de ter essa conversa. E lembrei quando você falou da questão de se organizar para atender as pessoas mesmo na correria ali, de passar 2, 3 dias na unidade, às vezes uma semana ou um pouco mais, mas você se organizar ali para atender as pessoas. É o que você enxerga assim de casos que realmente marcou a sua trajetória nesse tempo, as contribuições, as pessoas que mesmo hoje não estejam na academia, né, mas que você viu, pô, caramba, que massa esse caso aqui, essa pessoa, enfim, o que você fez e o que vocês criaram em conjunto, né? Eu acredito muito boa essa questão, porque, na verdade, a primeira pessoa que me fez, realmente foi um case, assim, para mim, tanto é que eu marco, é o seguinte, na parte na virada entre quando você tá ali na adolescência, e aí eu fazia muito esporte, academia todos os dias, né? E aí entrou naquela tal do simuladão. Vamos fazer o simuladão para ver como é que você tá de conhecimentos gerais e para ver se você consegue uma nota razoável para poder para entrar numa faculdade, acessar uma faculdade. Eu não sabia direito o que era esse negócio de simuladão, tinha uma ideia que o pessoal fazia e tal, mas eu continuei do jeito que eu sempre continuo, fazendo esporte depois da escola, chegava lá, dava uma lida nas matérias. Bom, chegou num sábado a prova do simuladão, era gigante a prova de simuladão, eram horas de prova de simuladão, aquilo ali me tava dando assim, uma certa angústia, assim, terminei. Bom, a coordenadora do tal do simuladão me chamou, falou assim, olha, posso falar com você? Eu falei, pode. O que você quer? Eu falei assim, olha, eu quero ser profissional de educação física, eu amo esporte. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei assim, claro, eu achei que ela ia dar uma dica, né, de qual faculdade que eu deveria estar entrando. Ela falou assim, claramente para mim, Fábio, falou assim, olha, com esta nota que você tirou, você não entra em nenhuma faculdade, em nenhum curso. Você não entra. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Porque o último lugar, você ficou entre o último e o penúltimo lugar. Você tá ali batendo entre o último e o penúltimo. Eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, mas eu respondi, mas assim, a maioria todas erradas. Rapaz, aquilo ali me machucou, porque eu falei assim, não é possível, eu tinha estudado, sei alguma coisa, como é que eu não posso ter respondido tanto certo? Quase tudo errado. Então, assim, eu não tinha uma realidade mesmo da situação que estava a minha parte acadêmica, sabe? Aquilo ali foi um divisor de águas, foi um muro, assim, ó, pum. Por que eu tô contando isso pra você? Pra servir também muitas pessoas que acham que tá muito legal tudo, né? Que tá indo normal, tal, mas às vezes precisa encontrar alguns muros, assim, ou vou chamar muro, não, chamar de espelho, porque te mostra, assim, um lado que você não tá nem imaginando que existe. Você não fala que é feio, você não fala que é nada, porque você não acha que tá naquela situação. Mas na hora que ela coloca você de frente para aquilo e fala que se seu propósito é ser um profissional de educação física, precisa mudar esse resultado, ela virou para mim e falou assim, você precisa mudar primeiro, antes do resultado.
Aí eu peguei e falei assim, tá bom, o que é eu mudar primeiro? Eu vou ter que diminuir a ginástica, né? E aí um case, só para você ver a minha mudança de comportamento. Eu comecei a chegar da escola, tomar banho, almoçar, estudar e depois ir para academia. E cada vez mais tomava banho, almoçava e ficava mais estudando, porque não estava dando conta, porque as provas parciais estavam mostrando que eu não sabia. E aí depois, tomar banho, almoçar, estudar mais, professora particular. Começou a surgir a tal da professora particular na minha vida, nessa altura do campeonato. Mas eu precisava, porque eu não estava conseguindo. Quer dizer o seguinte, chegou num ponto que eu não estava conseguindo mais fazer o esporte. Aquilo ali sim mexeu comigo. Tipo assim, para correr atrás agora do que eu quero, eu vou ter que escolher agora, não, eu vou ter que optar, porque não está dando mais tempo. E isso parecia desculpa, mas não era, eu estava me esforçando demais, sabe? Foram, assim, uns 6 meses, assim, muito intensos de estudo mesmo. E no final do ano, a família foi pra praia e era uma casa de amigo emprestada. Eu não fui, eu fiquei, estudei e aí prestei vestibular, porque a Unicamp é uma fase no começo, depois você passa o final do ano ansioso, aí você, na verdade, depois sabe da segunda fase, aí você vai para a segunda fase. Então eu fiquei ansioso, porque eu tinha passado da primeira para a segunda, mas então a segunda não chegou ainda. Mas aquilo ali me marcou demais a situação que me colocaram ali. Quer dizer, eu tive que mudar o meu comportamento real mesmo para eu poder chegar num resultado, senão hoje eu não estaria talvez aqui contigo, falando contigo aí. Então, para mim, é um marco muito importante. Uma coisa engraçada, que também marca assim, a vida, só para você ver o espírito que eu tenho um pouquinho, ganhei uma nova bicicleta por volta de 12 anos de idade. Eu adorava esporte. E eu falei assim, quão longe fica a cidade vizinha? Aí 15 quilômetros. Para mim, 15 quilômetros não tinha muito parâmetro. O que é 15 quilômetros? 15 quilômetros. Catei a bicicleta e fui para a cidade vizinha sozinho, sem avisar ninguém, porque se eu tivesse avisado, alguém não ia me deixar ir. Imagina, quando chegou na cidade vizinha, qual é a vontade de voltar tudo que eu vi que eu fui? Então, primeiro situação, eu notei que você tem uma ideia de partida muito rápida. São 15 quilômetros, é ali, vamos começar esse projeto logo. Assim, quando você vai para a jornada, você descobre o esforço ou que esforço que foram os 15 quilômetros. E depois ainda tinha mais, eu tenho que voltar, porque tem coisas que você tem que voltar. Mas assim, voltar, isso tudo que eu fiz, meu Deus. Então, é uma situação de lição. Você vai para uma situação que você acha que dá conta, você parte para essa situação e no meio do percurso você já começa a falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Agora não dá para recuar tanto. Vamos para frente. Aí cheguei no lugar e para voltar. Então eu começo a perceber com essa historinha aí que muitas vezes a gente saía com aquela vontade enorme de fazer uma viagem, mas nada muito preparado pelo esforço que essa viagem vai tirar da gente, porque a gente vai só com essa energia inicial. Então, eu comecei com 12 anos, eu já comecei a entender algumas situações, que me levou hoje a pensar sobre isso, porque hoje quando alguém chega com um projeto novo, cheio de ideia, eu mantenho essa energia da pessoa e vou dando etapas, eu tento quebrar a jornada por trechos pequenos, fazer um trabalho intervalado para ela não perder a vontade. Então ela faz a primeira entrega, celebra, dá uma descansada, faz uma segunda, porque se deixar sozinho, fazer tudo sozinho, muitas das pessoas desanimam. Então, assim, ajudar as pessoas a realizarem seus projetos é legal agora, porque eu sei que eu posso fatiar o projeto e ela vai se sentir mais, assim, capaz de chegar lá. Então, na hora que eu falei esse case para você, é só para mostrar que isso também influencia a minha vida hoje. Isso é muito importante, né? Para mim, o meu case foi dentro da faculdade, não foi nem tanto, eu não passei de primeira no vestibular, né? Mas isso não mexeu muito comigo, enfim, porque eu realmente, naquele momento eu entendia que talvez eu não fosse conseguir, eu não entendia o que era uma faculdade, a universidade, eu sabia que era uma oportunidade de mudança,
e que o que eu enxergava até aquele momento era faculdade isso é para gente rica, e 2, o outro caminho que eu tenho era o Enem. É isso mesmo, o Enem na época. Pronto, era o que eu até conhecia. E aí foi quando eu entrei no cursinho. Mas quando eu entrei, logo no primeiro período, eu reprovei anatomia. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Ali foi a minha virada. Ali foi quando você disse o espelho, não foi nem o muro, foi o espelho. Foi quando eu notei que, pô, beleza, eu tô aqui, mas para eu alcançar, para eu dar os passos que eu preciso, eu vou precisar me esforçar muito mais. Então, reprovar anatomia para mim, mesmo sendo no início da faculdade, foi o que me fez ser a pessoa que hoje Kaká admira, que Kaká gostou de trabalhar, que aquele marco para mim foi o que realmente fez eu me ver e dizer, pô, não, no caminho não é isso. Então, você falou aí, eu acabei realmente lembrando desse momento, né, da minha vida. Eu tenho um outro marco, foi ter encontrado na faculdade um professor que eu me espelhei muito, que é o Paulo Roberto de Oliveira, e ele, na verdade, ele era muito direto, muito correto, mas ele tinha um conhecimento, uma eficácia no conhecimento muito bom. Ele sabia exatamente como motivar os alunos a terem a melhor performance, o melhor programa, isso que era legal. Ele tirava da turma querer mostrar o melhor de cada um, sabe? Para mim foi muito importante o papel do Paulinho, porque eu fui orientando dele na minha monografia, tudo também, mas assim, eu particularmente, eu falei assim, esse profissional aqui, ó, é um profissional que eu quero ser com essas qualidades, de sempre engajar as pessoas a fazer o melhor delas, né? Porque isso é muito legal, quando um professor, ele é diferente, quer dizer, ele fala mesmo para você reagir, né? Ele não é indiferente, ele não deixa, se você fizer bem, ele não fala nada, se fizer ruim, ele não fala nada. Não, ele faz a diferença. Agora eu sei como falar. Os feedbacks que ele dava eram feedbacks que faziam sentido, não eram feedbacks assim, abstratos. Muito legal, Fábio. Não, Fábio, a sua redação sobre anatomia, pontos anatômicos, você foi no detalhe. Isso fez a diferença de eu te dar essa nota. Então você fica muito claro, seu movimento no snatch que você está fazendo não está estendendo totalmente o braço. Você fica focado, você sabe o que você tem que melhorar, você sabe o que você tem que fazer. Então isso influenciou hoje quando eu vou corrigir um aluno. Eu falo que eu não sou chato, eu tenho que ser implacável com aquele movimento melhor, porque eu sei que um movimento melhor de um aluno vai fazer bem para o aluno, que é em primeiro lugar, e ele passa a ser também uma assinatura do professor dele. Quer dizer, aquele aluno do Fábio, do Kaká, que faz bem, ou todos os alunos do Fábio e do Kaká costumam ter uma boa prática corporal, um bom conscientização dos movimentos. Isso é importante para mim, fazer com que todos tenham o benefício de ter movimentos bons, movimentos maduros, movimentos consistentes, para com que eles obtenham o efeito da prática. Porque a ausência disso, Fábio, coloca as pessoas em risco. Então, assim, a ausência de uma boa educação corporal faz as pessoas se colocarem em risco quando elas decidem fazer ginástica. Eu acredito que todo mundo deve obter o melhor benefício da ginástica, mas quando você conhece sobre ginástica, você sabe que os movimentos é o vetor principal para acontecer o benefício. Então, se o vetor principal não está bem consistente, bem consolidado, coloca-se em risco a pessoa e, com certeza, os benefícios, né? Eu vou ser muito claro para você, bem claro. Passou ao longo da minha vida um aluno que estava muito acima do peso e ele chegou até mim porque ele se machucou fazendo uma caminhada. E aí ele fez a seguinte pergunta muito sincera: professor, como é que você pode me explicar que fazendo caminhada
eu me machuco? Porque para ele, o ato de caminhar estava no nível de atividades na cabeça dele que é zero, que é tudo perfeito, ela é do bem, que nada vai acontecer com você, todo mundo recomenda, isso tudo é do bem, caminhada é do bem, pode fazer, né? Então, quando você é confrontado com uma pergunta dessa genuína, né? E você tem a oportunidade de explicar para a pessoa, né? Explicar para a pessoa simples assim, fulano, o ato de caminhar é um ato, é um movimento, correto? Correto, beleza, tá certo. Você estava caminhando? Não, sedentarião, só trabalhando. Eu falo assim, certo, zero, sem caminhada, né? Então, quanto tempo você caminhou? Me falava para caminhar todo dia, 30 minutos por dia. É a recomendação, certo? Então, existe entre o que você estava fazendo e os 30 minutos que está sendo recomendado, existe um processo, um processo de, que a gente chama de adaptação, né? Então, o papel nosso, o papel do profissional, um dos papéis nossos profissionais é ser o pedagogo mesmo, é fazer como que eu vou transferir esse conhecimento, esse conteúdo de movimento até ele chegar a fazer os 30 minutos, 40 minutos, de uma maneira que traga mais benefício do que o malefício, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente vê, as propagandas, é que faça ginástica, independente do que você fizer, tá tudo certo. Mas, na realidade, eu vejo que isso é colocar muita gente... Quando você dá essa informação muito geral, ela é motivante, mas uma certa forma, colocar muita gente em risco, porque muita gente não tem noção dos seus próprios movimentos. Assim isso, como, só pegando... Essa conversa pode ir longe, pode ir até nas razões porque eu tô falando isso, porque eu tô encontrando isso muito frequentemente, ainda mais agora que no período pandêmico aí, as pessoas foram pro outdoor e começaram a ter um outro nível de atividade e eu tive respostas de médicos, ortopedistas, fisioterapeutas que também aumentaram bastante a incidência de lesões osteomuscular. E aí, Cacá, aproveitando tudo isso que você falou, isso cabe à situação que você passou e que eu passei, né? A pessoa, ela ela não sabia, quando eu reprovei a anatomia, ali eu vi, mas as pessoas muitas vezes, falando em relação à atividade física, elas não têm esse espelho, não têm essa referência, e ela realmente, como você falou, essa pessoa, ela acreditava que aquilo era o básico que realmente ela conseguia fazer, mas na verdade não era para ser feito como ela fez. E é isso, e assim, é um desafio para nós, porque de um lado nós precisamos ajudar a população toda a introduzir uma ginástica mais consistente. Eu não tô defendendo nem A nem B, uma ginástica consistente, mas que essa ginástica consistente tenha como pré-requisito um caminho, um funil, aonde as pessoas possam adentrar para poder ter uma experiência com o seu corpo que torne ela com mais opções, ou que agregue a ela mais conhecimento sobre si mesma, que na hora que ela for se desvendando na ginástica, ela vai tendo mais efeitos positivos do que efeitos negativos, como uma lesão. Esse é o processo que eu quero me debruçar mais, assim. Esse mês passado eu fiz 43 anos e eu fiz uma pergunta. Os próximos 43 anos, no que eu quero me debruçar? Eu quero me debruçar em como contribuir para essa qualidade de movimento chegue em mais pessoas, né? E aí, Cacá, aproveitando isso que você falou, sobre essa questão do movimento em si, isso vai muito do personal também, né? Tem muita gente que diz, não, que o personal tem que ser, o aluno tem que ser dependente do personal. Pelo contrário, né? A gente tá ali para dar cada vez mais autonomia para o aluno treinar, para que ele treine com segurança, para que ele tenha as informações necessárias, para que ele não se lesione e que muitas vezes, com a orientação que ele recebeu, ele consiga fazer atividade quando ele não esteja com a gente, treinando realmente ali com o personal, com a melhor palavra, colado nele.
Claro, e eu vou lhe falar, é tão sério isso mesmo que a gente está conversando, porque se você é um profissional, seja personal, mas seja um profissional, que você tem um aluno e você ensina ele bem, ele tem confiança em si mesmo, a gente está falando que se ele for fazer uma ginástica igual à sua, igual que você faz com ele, sem a sua presença, ele já vai ter um repertório melhor. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, são as atividades extra, as inusitadas, as surpreendentes, as que acontecem sem a gente nem imaginar, e acontece. Então, assim, na hora que a pessoa é chamada, é demandada a fazer uma atividade física, um movimento, e aonde ela tem um domínio do seu corpo, ela tem mais chance de ter um efeito positivo. Aquela que tem menos domínio do seu corpo, quando é demandado de fazer qualquer atividade, ela tem mais chance de ter um problema com isso. Então, assim, o papel nosso é de falar assim, eu quero tornar a pessoa dependente de mim. Nem que você queira, você vai conseguir comandar, controlar pessoas. As pessoas são livres, elas podem ir e vir. Naquele momento ela está com você, e que bom que esteja. Mas o que você tem que pensar é qual legado que você quer deixar para ela. Ela vai levar isso para a vida dela enquanto ela estiver aqui. Então, o meu programa, ela pode ser de emagrecimento hoje, mas o meu programa é de longevidade, é fazer com que a pessoa se torne bem ao longo da vida dela. E nós, conhecendo a dinâmica do nosso corpo, que o nosso corpo nasce, desenvolve e envelhece, a gente sabe que numa idade sensível infantil, a gente dando mais repertório de movimento, a criança se desenvolve não só fisicamente, como cognitivamente. Quando você coloca a atividade dentro daquela fase produtiva, de desenvolvimento, principalmente depois que você entra 20 anos, começa a entrar em faculdade e tal, e vai até, eu falo assim, 40 a mais, ali naquele momento você vê que a atividade física ela serve muito um trabalho de desenvolvimento e manutenção da saúde, tirar o estresse. Ela tem eu falo que ela tem uma função. Para qualquer pessoa ela vai ter uma certa função, mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem que compatibilizar a esse momento da vida da pessoa. E quando ela entra num processo que ela vai sentindo que ela tem uma perda um pouco maior de força, o tecido fica menos elástico, você começa a ter uma função, uma contribuição para essa pessoa retardar esse processo. Mas isso é um fluxo contínuo. Vai desde criancinha e você vai trazendo essa situação até. Então a gente tem que ser um profissional do bebê ao bisavô. Essa é a ideia. Mas você pode ser especialista em alguma área? Claro que pode, mas não perca a conexão, que é um ser humano que vai ter um processo de desenvolvimento e envelhecimento. Então, a gente não pode perder essa visão futura, porque a gente interfere naquilo que é muito sagrado da pessoa, que é a parte, a parte física, o corpo dele, que no meu conceito de físico não é só a questão material, mas a ideia é a gente estar fazendo uma intervenção ali de uma maneira muito íntima na pessoa quando a gente mexe com o movimento, né? Sim, com certeza. Não é uma coisa assim tão simples, né? Isso. Mas eu falo que eu falo que ela é simples de falar, mas de perceber e sentir, ela tem essa complexidade, né? Que a gente tem que levar em consideração. Como você falou, né? Precisa entender todo o processo, né? Não só hoje, não só a fase que ela está, mas a fase que ela viveu antes e a que ela ainda vai viver um pouco mais à frente. Que, como você disse, pode ser que você esteja com ela realmente ou não, você enquanto profissional. E outro ponto, Cacá, em relação a você já está há muito tempo, já teve muitas experiências, está hoje como... continua no cargo aí, né, treinando gestores, profissionais, estagiários. Quais são as características que você enxerga assim, que são extremamente importantes, que são básicas, necessárias para que o profissional consiga se desenvolver, consiga se destacar dentro da sua área? Essa pergunta, ela me traz a um treinamento que eu estou fazendo, eu estou refazendo esse treinamento nas unidades e ela tem esse ponto. E eu disse a eles que eu visito todas as unidades e eu sou curioso para perguntar o seguinte: existe relação entre os profissionais
que dão maior número de aulas de personal e aqueles profissionais que são mais elogiados, mais respeitados, mais bem vistos dentro da academia. E aí eu chego na seguinte relação: os 20% de todos os personagens são responsáveis, em geral, por 80% da rentabilidade do local. E desses 20%, a maioria tem 3 características. Ele tem uma postura positiva. O que é uma postura positiva? Eu vou exemplificar para você. Um aluno chega para esse profissional e fala assim: nossa, como aqui tá sujo. Postura positiva. Agora eu vou já pegar ali o paninho aqui, vou lá fazer, vou limpar, ou eu vou acionar, espera aqui, chamou a pessoa que faz a limpeza, espera mais um pouco, eu vou lá pegar o produto que está faltando, vou acionar. Ele tem uma postura positiva. O contrário disso, Fábio, o contrário disso. Olha, tá sujo, realmente, tá sujo. Olha, eu já falei, canso de falar. Então, nessa postura, a pessoa não se conecta a esse profissional. Ela se conecta ao profissional que tem uma postura positiva frente a uma situação que não é agradável. E aquelas situações que são agradáveis, é fácil ter postura positiva. O desafio é ter uma postura positiva nas situações mais apertadas, que colocam a gente assim numa certa situação. Uma outra postura: nossa, o professor que passou esse exercício para mim não sabe o que você está passando para mim agora. Quer dizer, um aluno falando para um outro professor que o que ele está passando aqui agora é diferente do professor que passou para ela na ficha. O professor que tem uma postura positiva, ele tem uma clareza nessa resposta. Ele vira e fala assim para a aluna, fala assim: olha, aqui todos nós temos treinamentos constantes, né, de alinhamento. Então, todo mundo passa e aprende juntos, tá? Então, é para mostrar para a pessoa que a gente, sim, tem treinamento de alinhamento, e que bom que você gostou dessa abordagem que eu tô tendo aqui. A pessoa não pode sair sem falar que ela, agradecendo a ela que está tendo um bom atendimento, mas ela não está desmerecendo o colega que falou para ela uma coisa porque ele quer subir em cima do colega. Então, uma postura que seria assim: realmente, nem todo mundo participa de treinamento. Quer dizer, está dizendo que o colega que não está ensinando daquela forma não participou do último treinamento. E pode até ter sido, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você realmente vai no que interessa positivamente, pro lado positivo, qual que é o lado positivo? Aluno tem que fazer melhor e mais certo aquele movimento. Se a sua forma de passar está conquistando isso, é isso que a gente tem que se agarrar. Então, postura positiva. A segunda seria atenção aos detalhes. O que acontece? Quando um profissional tem atenção aos detalhes, ele consegue dar uma resposta melhor. Porque quando você não tem atenção aos detalhes, muitas vezes a solução sua só piora a situação. Então, é melhor você ouvir bem o que está acontecendo. Eu falo ouvir, ver, verificar se procede, para você trazer uma solução. Então, uma coisa muito simples, muito simples. O aluno está reclamando de falta de atendimento. Pedir para o gestor perguntar para a pessoa: o que você está sentindo falta? Sabe o que aconteceu? O totem parou de imprimir a ficha e eu fiquei lá olhando para o totem e ninguém veio me ajudar. Então, agora está concretizado uma situação que eu consigo fazer uma intervenção, né? Acabou o papel, a pessoa estava à frente do totem e ninguém veio abordar. Neste momento, eu consigo informar a equipe para ficar atenta quando uma aluna ficar de frente para um totem por algum tempo, não só de frente para um equipamento, procurando equipamento, porque isso eles já são muito bons, mas se ficar de frente para um totem parado, você pode já procurar saber se ela está tendo alguma dificuldade, porque isso eu estou ensinando os professores a ter o olho clínico, porque senão ele passa escaneando a sala, vê alguém no totem, tudo bem, é o totem.
Agora, se eu estou dizendo que o totem é um ponto de falha, se acabar o papel, o aluno vai esperar lá, achando que vai ter, o papel vai vir outro papel, ou se alguém tem que ir lá, ele não sabe disso. Então, o fato de ensinar o professor a olhar a essa situação é focar nos detalhes. Então, assim, voltando para o profissional mais visto e que tem mais resultado, é o profissional que ouve mais para estar focado nos detalhes. E por último, o que eu vi também é a qualidade da pessoa ser dinâmica. O que é ser dinâmico? Eu cheguei nessa palavra, é aquela pessoa que ela exala movimento, ela exala energia, ela consegue atender a pessoa criando um movimento, uma vontade dessa pessoa de se movimentar mesmo. Ela estimula a pessoa, está indo muito bem, continue assim, ela elogia, mas esse dinamismo da motivação durante o atendimento, ela consegue atender um aluno, ver quem está passando, falar um oi. Ela tem uma certa visão, que a gente pode falar de visão mais distribuída, mas ela é dinâmica, então ela mostra energia. Então, postura positiva é como você enfrenta as saias justas. Atenção aos detalhes é o quão profundo você escuta as pessoas. E estar dinâmico é você criar uma energia em volta de si para as pessoas quererem estar junto com você, voltando com você. Eu vou naquele horário porque o Fabinho tá lá. E o Fabinho, quando tá, ele olha mesmo a gente, ele motiva a gente, ele faz a gente fazer melhor. Então, assim, você cria uma dinâmica muito legal, né, no ambiente. Então, se você notar tudo que eu falei para você, eu não falei um conteúdo de fisiologia, de biomecânica, eu não falei e não desmereço eles. Eu não desmereço mesmo eles. Eu só estou querendo te dizer que os 20% dos personagens que geram 80% da receita, predominantemente, tem uma questão de presença e atitudes que não tem a ver com o currículo, que não tem a ver com o tamanho do bíceps, que não tem a ver. Não quer dizer que não seja aquilo importante para algumas pessoas, mas que não tem a ver. Não tem a ver com o preço baixo de aula de personal, que não tem a ver. Então, assim, isso tudo eu estou dizendo para você de profissionais que trabalham, além do personal, trabalham em sala. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que aquele que virou só exclusivamente personal. Eu estou dizendo que quem tem um impacto no financeiro altíssimo são pessoas que têm postura positiva, atento aos detalhes e dinâmico, né? Então, essas são as qualidades que eu vi na prática e às vezes a gente fica até besta, assim, nossa, como com isso é tão poderoso para modificar, para criar a carteira de alunos falarem das pessoas. Isso é muito... E o estudo vai ser cobrado logo depois. É como se isso abrisse a porta, a conexão com o aluno. E na sequência, o aluno vai te trazer demandas. Eu tô com dor aqui, tô com aquilo aqui, eu quero aquilo. E aí você vai precisar abrir mão dos seus conhecimentos. Então, eu digo a vocês assim, que o vagão, o carro que puxa o vagão é o coração aí, essas 3 qualidades. E o restante dos carros que vão entrar nesse coração aberto é a fisiologia, biomecânica, bioquímica, sistema de treinamento, tudo isso que a gente gosta muito de falar. Mas as pessoas só vão querer escutar quando a gente se conecta primeiro com elas através do coração e não da razão. Legal, Cacá, muito bom. Tenho certeza que quem ouvir, quem assistir vai realmente aí ser uma virada dentro da sua carreira e se já faz, aperfeiçoar ainda mais, né? Recapitular e saber hoje com propriedade de quem entende e trabalha com isso há vários anos, que essas são 3 características realmente fundamentais. É isso aí, Fábio. Então, Cacá, já que a gente falou sobre essas 3 características, agora a gente vai para um próximo ponto, né? Já vamos chegando aí próximo do nosso último bloco. Queria que você falasse, desse um conselho para quem está começando, né? Você já falou para essas 3 características, mas se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, para quem literalmente quer dar passos
alcançar um destaque na sua carreira ou até mesmo um cargo como é o seu hoje aliás, chegar na sua função? Muito obrigado por essa pergunta, porque quando a gente faz essa própria pergunta para os novos talentos, queria os estagiários, né, o que eles visualizam, a maioria, na verdade, não consegue descrever muito bem, desenhar muito bem esse cenário, porque eu falo que é interessante, um cenário futuro, muitas vezes ele é construído baseado nas suas experiências que você veio passando ao longo da sua vida, e aí você vai construindo um cenário futuro, né? E uma característica, assim, se fosse para dar alguma dica, né, que nem todas as dicas vão servir para todas as pessoas, mas eu acredito que uma dica que vá, pelo menos, atingir boa parte das pessoas, que existe, na verdade, assim, para você conseguir galgar na sua carreira, você pode pensar que seja uma escada que você vai indo de degrau a degrau. Você pode pensar que é um salto, você salta de um degrau lá para um degrau lá de cima, né? A questão, muitas vezes, não é a forma com que você vai chegar lá, mas, assim, qual é o propósito que fez você chegar lá. Porque no propósito, você constrói uma forma. Então, eu vou ser um pouco mais agora concreto. Se eu tenho um propósito de ser um profissional de educação física com grande, assim, relevância para as pessoas, não procurando ser o melhor do mundo, mas sim o melhor para o mundo, eu preciso, na verdade, ter um propósito. Quer dizer, aquilo que vai me movimentar para ser o melhor tem que estar muito claro. E eu vou te dizer que, para mim, o meu propósito foi muito interessante, foi formado no momento que meu pai, um ano antes de eu me formar, ele estava com todos aqueles efeitos deletérios da diabetes, né? Estava com problema cardíaco, dificuldade de filtragem do rim, já perdeu a visão dos 2 olhos, aquele processo bem difícil para quem está. E ele, na cama, que eu lembro do hospital, ele falou assim para mim: olha, meu filho, você está fazendo o que você gosta? Eu falei: sim, pai, eu estou fazendo o que eu gosto. Então eu só tenho um pedido para você. Eu falei: pode fazer qualquer um. Ele falou assim: eu quero que você faça o melhor, quer dizer, que você puder fazer, já que você está fazendo exatamente o que você gosta. E aí eu comecei a entender que quando você realmente procura fazer o melhor, ele tem algumas regrinhas, mas que se resume, às vezes, a uma atitude: é você querer aprender sempre. Então, aí vai a dica para todos vocês. Se você se colocar numa posição humilde, que é se deixar se fertilizar pelas pessoas, com uma cabeça e um olhar de aprendiz, independente da idade, independente do quanto você já caminhou, você tem uma grande chance de você atingir qualquer mesmo resultado que você deseja para você, porque é nesse espírito que você consegue unir pessoas, fazer pontes, ganhar de presente conhecimento que você jamais ia conseguir, talvez, numa única vida. Então, assim, o estado de aprendiz, ele não pode acabar quando você entra numa faculdade, ou mais precisamente quando você sai da faculdade, mas sim ele tem que ser um espírito norteador no seu processo. Então, para todo mundo que está começando agora, eu peço a vocês, assim, encarecidamente, olhem para a questão da humildade, olhem para uma questão do aprender, se isso realmente não move as pessoas. Quando eu converso com uma pessoa muito experiente e eu coloco para ele genuinamente que eu quero aprender, genuinamente eu estou interessado naquele assunto, é impressionante. A pessoa, às vezes ela está falando com várias pessoas, mas ela olha para você de maneira um pouco diferente, porque você se colocou numa posição de aprendiz. E quem é professor mesmo sabe
que eu estou falando, sente uma conexão de que a pessoa ali está interessada. E lembre-se, aprendiz, independente do grau de PhD que você tem, porque o processo de se sentir aprendiz é uma coisa que vem de dentro, não é que é imposto para fora. Quer dizer, de fora para dentro você ganha títulos, mas é de dentro para fora que você conquista títulos, né? Que você quer aprender. Então, assim, minha dica é essa, gente, é tentar aprender sempre mesmo, mas a essência é a humildade. Sem a humildade, ela bloqueia o aprendizado ou pelo menos atrasa. Aí quem quer saltar, salta curto. Quem quer subir, escorrega na escada. Porque a falta de humildade, ela na verdade faz a gente ter pouca ajuda ao longo da nossa carreira profissional. E aí você falando sobre a questão de humildade, dessa importância desse aprendizado, né, Cacá? Isso é bem claro. E voltando mais uma vez aqui às oportunidades que eu tive de sentar e realmente conversar com você, todas elas trocamos aprendizados e você realmente foi muito humilde ali na sua maneira de muitas vezes ouvir, foi de ouvir o que eu tinha para falar, de compartilhar, e também você foi muito sábio na hora de transmitir ali esse conhecimento, né, de passar também. Então, mais uma vez aí uma boa lembrança da nossa história ao longo de todo esse tempo. E como você falou, né, é importante realmente você se colocar nessa situação, né, porque às vezes você chega em determinado ponto, como você disse, né, você acaba a graduação, tende a acreditar que, beleza, acabei a graduação, então já fiz o que tinha que ser feito. Só que, na verdade, sua trajetória acabou de começar. A graduação, dentro da escadinha, né, se a gente pudesse colocar, seria como se fosse literalmente ali o primeiro degrau, né? E se você não coloca essa lição, esse aprendizado que você acabou de compartilhar com a gente em ação, você tende, na verdade, a não sair daquele degrau. E como você disse, na verdade, subir pode escorregar e cair. Eu acredito nisso, e foi bem interessante esse bate-papo, porque você tem uma experiência comigo, e aí você pode realmente confrontar com uma experiência, porque aqui é uma conversa muito aberta e eu queria ser pautado mesmo para umas experiências reais, assim, e está sendo interessante porque você está lembrando, eu lembro de uma reunião nossa, você fez eu lembrar agora, sobre PNT, sobre CardioFit, teve várias, na verdade. E se a gente for mais longe, lá em 2011, né, que foi quando a gente se encontrou a primeira vez, já trocamos ali aprendizados, né, figurinhas, como se diz. Verdade. E agora, Cacá, a gente indo para o nosso último bloco, vou pedir que você aí fale um fato ou na sua trajetória profissional, pessoal, que marcou a sua vida. Eu acredito, assim, que na vida minha pessoal mesmo, assim, que eu acho, assim, foi um marco, foi o nascimento do meu filho Yuri, né? Que foi assim, uma mudança. Eu estava com 30 anos, né? E foi uma mudança porque é engraçado, porque até então você corre bastante, você tem apoio de muitas pessoas, tudo, mas você tem uma família ainda para ser construída. Mas na hora que nasce o seu filho, aí parece que você fecha numa família agora, e eu tenho os meus projetos, eles não têm como não passar por essa família, até pelo meu senso de responsabilidade com as coisas, né? E eu curti bastante esse processo, porque eu sentia muita felicidade. Eu não sabia definir muito bem ela, mas eu sentia muita felicidade por ter uma chance de interagir assim com um ser humano desde o início, né? Desde o processo. E isso foi a coisa assim muito bonita para mim. E isso me tornou uma pessoa, com certeza, como uma pessoa menos crítico, mais tolerante, mais ponderado ao falar, um olhar mais assim acolhedor dos erros, mas nunca conivente com eles, mas mais acolhedor para as coisas
andarem de uma maneira mais leve. Me ensinou muito como tratar pessoas, sim, conversar com pessoas, se relacionar com pessoas. Então, o marco ali foi uma mudança mesmo de vida, e aquilo me motivou, me deu um gás assim, a mais para eu poder continuar nesse caminho, porque agora eu tenho uma pessoa que vai me olhar como exemplo também. Então, assim, parece que ajuda a gente até a se retar mais ainda, sabe? Escolher o melhor que a gente tem para a gente poder oferecer. Se a gente tem alguma coisa que a gente está se aperfeiçoando, a gente faz força para se aperfeiçoar, para a gente poder também ser um exemplo, ou pelo menos ser coerente para exigir do seu filho posturas ou comportamentos que você tem, né? Tem que ser coerente. Então, para mim, um marco muito importante foi o nascimento do Yuri, que eu acho que eu acho que esse é um marco meu ligado à minha vida mais assim adulta, mais madura, sabe? Acho que essa foi um marco pessoal. E uma grande lição, Cacau, aprendizado? Olha, assim, foi muito interessante. Eu acho que esse é o ponto que mais me surpreendeu. Se fosse como uma lição, parece frase de livros que a gente às vezes recorre, que era chamado de autoajuda, mas assim, a grande lição mesmo é você conhecer a si mesmo. Essa é a grande lição do aprendizado, porque ao longo da sua vida você vai se apoiando no seu pai, na sua mãe, num responsável, depois no professor, depois num professor particular, depois... Quer dizer, a minha vida também passou por muitas situações onde a gente se apoiava muito nos outros para você poder agir, né? E, de uma certa maneira, é importante, porque você tem segurança para poder se dar os passos necessários, mas a maior lição da vida é quando ela te fala assim: você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas palavras, você é um ser consciente dos efeitos dos seus comportamentos, você tem que ser o seu pai, a sua mãe em relação ao se autoavaliar, ao se autocriticar. Então, assim, uma lição que eu tive, e isso me leva hoje muito bem falar com você, falar com o diretor da empresa, falar com a pessoa que está precisando, com uma necessidade, que é ser muito curioso antes de afirmar, ou antes de julgar, ou antes de apontar. Então, sabendo disso, eu descobri que eu sou muito ligado a conhecer primeiro as coisas para depois sair fazendo. Então, eu segui essa lição que a vida me trouxe, que eu sou uma pessoa que precisa, na verdade, ser mais assim, perguntar mais, saber mais das coisas para eu poder agir. Eu respeito isso hoje e eu tenho certeza que as pessoas que no primeiro momento que me conhecem acham que eu estou demorando para responder, e com o tempo elas percebem que, na verdade, eu estou dando a maior atenção que ela nem imaginou que ia ter sobre determinados assuntos que ela me trouxe, que na hora que eu devolvo, a pessoa fala assim: não, mas você parou para pensar nisso aí tudo? Assim, eu falei assim: eu parei, eu peguei isso para pensar, e essa é a minha forma de ver, de agir nesse mundo, né? Então, quando você me pergunta isso, é a mesma coisa que está acontecendo comigo agora. O que eu vou conversar com o Fábio, que é uma lição que é muito importante para mim e que realmente vai me ajudar até a compartilhar com as pessoas, e elas podem se autoavaliar. Então, se conhecer e se sentir responsável pelas suas atitudes te torna uma pessoa assim mais presente, para você não sair fazendo coisas sem pensar, ou falando palavras sem medir, ou tendo atitudes comportamentais grosseiras. Então, quando você tem essa sensação de responsabilidade bem descoberta, assim, você acaba, eu acho que você acaba convivendo melhor com as pessoas, porque elas também precisam saber quem sou eu para poder reagir também. Sim. Então, na hora que você não der esse tempo para elas,
elas também vão reagir de forma impetuosa. Então, saber ter esse grau de conhecimento sobre si mesmo, talvez eu não tenha ainda desistido, porque eu acho que toda vez que acontece algo novo na minha vida, eu fico pensando exatamente, nossa, como que isso me mexeu comigo, por que isso mexeu comigo, né? Então, assim, legal, Kaká. Essa é uma lição que eu tenho. Muito legal. E realmente, né, se a gente não se conhece, se a gente não assume as responsabilidades, né, como você falou, então acaba sempre se apoiando nas outras pessoas, nos fatos, mas nunca traz essa responsabilidade para si. Então, se conhecer realmente é muito importante, e principalmente também para você avaliar ali suas falhas, né? O que você precisa melhorar, o que é que você tem de ponto forte. Então, você precisa também se conhecer para você se ver e, mais uma vez, pegar aqui a figura do espelho que a gente falou ao longo desse episódio, você literalmente se olhar, se ver e dar passos a partir daquele momento. E Kaká, temos mais algumas perguntas. Agora, o que faz seu coração bater mais forte hoje? Eu gosto muito de ver assim, de novo, agora eu tenho 2 filhos, né? Eu gosto de ver muito eles se interagindo e conversando um com o outro, procurando resolver as situações de uma maneira civilizada, né? Não só na base da agressão. Isso me toca muito, porque eu tô vendo 2 crianças tentando se lidar melhor um com o outro. Isso me dá uma esperança, me enche o coração de esperança de que eles podem se tornar pessoas que realmente, quando adultas, vão lidar com pessoas de maneira bem mais civilizadas e vão contribuir aonde quer que eles estejam. E o que eles estiverem fazendo também. Então, essa é uma coisa que, aos meus olhos, assim, eu invisto o meu tempo nisso, sabe? Até um fato que eu vou contar rápido aqui. Eu estava no final do ano, sempre passo o final do ano com a minha família aí em Minas Gerais, e estava na casa da minha irmã. O meu menor tem 7 anos, o Iago. Ele chegou para mim e falou assim: papai, o Ian, que é o primo dele, que é o meu sobrinho, também tem 7 anos. O Ian falou uma coisa muito errada para a mãe dele. A mãe dele colocou de castigo. E eu gostaria de saber se você não pode lá falar com ele da mesma maneira que você fala com a gente, porque depois eu tenho certeza que ele vai lá pedir desculpa para a mãe dele. Então, na hora que você descobre, porque eu nunca tinha percebido que isso que eles estavam achando bom, mas na hora que você descobre que aquelas atitudes que parece que eles estão ali se debatendo, aí você senta um, senta outro, conversa, eles resolvem e parece que sai um clima meio pesadinho, mas na verdade, olha para você ver, foi a melhor maneira que ele encontrou para solucionar esse problema, que ele queria brincar com o sobrinho, né, com o priminho dele, mas o priminho dele estava de castigo. Então, uma maneira de resolver esse problema é tentar conversar de maneira como a gente conversa lá em casa. Então, foi interessante. Foi uma maneira de mostrar para mim que aquilo que eu estou investindo, aquilo que eu estou dando atenção, tá dando um certo fruto. Isso para mim, como pai, eu tenho certeza, e como qualquer pessoa se sentiria muito feliz saber que você está tentando passar o seu melhor para eles e eles estão entendendo esse melhor e tentando aplicar. Isso é muito legal. E um dia, né, quando eles tiverem a oportunidade, né, de se tornarem pais, com certeza vão lembrar desses momentos, né, dos aprendizados e da maneira como você educa eles hoje, como eles vão também educar assim os seus filhos, né, os seus netos. Verdade. E mais uma pergunta sobre agora as pessoas que inspiram Kaká. Eu como eu lhe falei, eu tive pessoas que foram importantíssimas na minha vida e elas foram bem próximas. Eu tive uma relação com essas pessoas. A primeira pessoa que eu tive
foi muito importante na minha vida foi o gerente lá, né, o corporativo, nessa parte mais profissional que eu vou primeiro falar, de ter visto em mim aquilo que eu não tinha visto, né? Então, assim, a pessoa sentir de você o que você ainda nem sente, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque isso me ensinou que não é tudo baseado no concreto que você tem que se mover, porque muitas vezes tá tão abstrata, tão uma areia movediça, e você às vezes precisa segurar na mão de uma pessoa, ou às vezes de um livro, ou enfim, você tem que ter um apoio, e esse apoio eu acreditei no que ele falou, eu senti que se ele tá dando essa dica, talvez eu precisava respeitá-lo, porque eu respeitava ele, então eu falo que ele me inspirou a ousar, a ousar, então para mim essa foi uma pessoa muito importante, assim, né? Outra coisa, uma pessoa que me inspira também, me inspirou, foi o meu professor da faculdade, o Paulo Roberto Oliveira, pela seriedade com que ele conduzia as aulas, acho que foi muito importante para mim, né? Assim, bacana, assim. Achei, assim, que ele, no jeito que ele conduzia a aula e respeitava as pessoas, para mim era o professor que eu gostaria de se tornar. Então, e ele também estudava uma linha de treinamento da antiga União Soviética. Eu achava interessante ter os dois conhecimentos, tanto ocidental mais oriental. Então, assim, era uma pessoa que eu conseguia me inspirar para ser um grande profissional. E teve também, tem também, né, uma pessoa, assim, vamos pensar assim, dentro do mercado, assim, dessa área, nossa, eu tive uma pessoa que me inspirou pela excelência técnica, que foi a Patrícia Lobato, que ela eu iniciei com ela nesse processo corporativo, e eu pude aprender a capacidade que ela tinha de visualizar tendências, de enxergar profundamente sobre assuntos, ela ter essa visão. Então ela acabou me mexendo comigo, inspirando, me instigando a buscar mais conhecimento. Então essa foi uma pessoa que também me inspirou bastante, assim, bem no meu dia a dia, assim. Eu tenho certeza que ela sabe disso, mas eu tô verbalizando para marcar mesmo, né, que a gente teve pessoas assim. Lá atrás, eu falo que a gente não tem nem sempre. Eu falo que tem pessoas que a gente se inspira. E tem pessoas que faz a gente transpira, né? De transpirar. Lá atrás, com 5 anos de idade, quando eu entrei dentro do judô, eu tinha um sensei que era sargento da Polícia Militar. Então, ele tocava aquela aula de judô com o rigor militar total. Assim, horário, fez uma coisa errada, corte de unha, cabelo, tudo. E aquilo ali foi muito puxado para uma criança tão pequena, mas ao mesmo tempo, engraçado, me deu uma resistência psicológica para cansaço e para fadiga, que eu devo bastante àquela experiência, a capacidade hoje que eu tenho de trabalhar e de suportar muitas reuniões, muitos trabalhos, com alto nível de atenção, de foco, sem muito distração. Eu acho que aquilo ali me ajudou muito. Então, eu só queria te dizer que eu gosto de falar das pessoas que me inspiram, aquelas que realmente mexeram comigo e eu tive uma certa relação com elas, assim, sabe? Eu acho assim, todas as outras que eu possa falar aqui são coisas que eu li, ou que eu escutei, ou que eu vi uma frase, mas sendo bem pragmático assim, eu não sei o tanto daquilo é aquela pessoa, ou aquilo que escreveram dela, ou aquilo que ela realmente disse. Então eu não tenho ainda, para lhe dizer assim, uma pessoa de fora assim que seja bastante famosa que eu consiga falar assim. Eu tenho exemplos, mas eu não tenho essa mesma profundidade em falar nas pessoas que eu tive um relacionamento, e que com certeza essas deve ter outras, mas essas que vieram agora na nossa conversa aqui, elas precisam saber que elas fizeram uma boa
diferença assim na minha vida. Mas é isso, né? Ao longo de toda a nossa trajetória, a gente acaba tendo mentores, tendo pessoas que realmente fazem a diferença, né? Algumas nos inspiram e outras, como você falou, nos fazem transpirar, né, Cacá? Mas realmente, se não fosse essas pessoas, a gente não teria dado passos muitas vezes na área pessoal, na área profissional, e a gente não teria chegado onde chegou hoje. Então, muitas vezes, realmente, como você falou, às vezes a gente ouve uma frase de alguém que, digamos, é famoso ou acompanha alguém, mas as pessoas que estão mais próximas são as que realmente você acaba tendo um contato, e são aquelas que muitas vezes vão realmente gerar uma transformação na nossa vida, né? Mesmo que não seja a intenção, muitas vezes, dela, mas o comportamento, uma lição, uma conversa, isso acaba gerando uma transformação, né? E você trazendo o exemplo aí lá dos 5 anos de idade, é algo que repercute hoje no seu dia a dia, no seu foco, na sua atenção. Então, o quanto isso foi importante realmente, e é importante até hoje na sua vida. Isso mesmo. E pra gente fechar, Cacá, uma frase ou uma palavra que represente você. Vou pensar numa frase ou numa palavra assim que eu realmente me representa, assim, né? E eu, assim, com toda humildade, eu vou te falar assim uma palavra que não eu penso sobre mim, mas que as pessoas mais próximas de mim, minha esposa, a minha irmã que cuidou de mim, junto com a minha mãe, principalmente de quando eu nasci até os 12 anos de idade, elas, na verdade, sempre me qualificam como uma pessoa incansável, né? Incansável. E aí eu não utilizo isso como um elogio, porque na maior parte das vezes elas querem dizer que eu preciso parar, né? Que eu preciso diminuir, né? Não é porque isso é bom e eu continue, mas eu quero te dizer assim, do fundo do coração, que eu só me sinto, ou pelo menos as pessoas acham que eu estou incansável, porque eu sinto uma energia muito que junta a vontade que eu tenho de fazer as coisas e a capacidade que eu sinto que eu tenho de fazer as coisas. Então, existe essa questão, eu desejo, mas eu sinto que eu sou capaz. E isso me canaliza com uma certa intensidade muito grande. Eu posso te dizer que talvez o incansável se torna incansável, não porque ele realmente não vai cansar em nenhum momento, mas é que enquanto a prova da vida da gente não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona. Então, assim, se você, na verdade, continua andando e não pare, você continua em movimento, isso para mim é muito importante, o movimento na minha vida. Então, por isso que eu estou sempre me relacionando, que nem agora eu estou falando contigo, eu tenho uma sequência, uma conversa com uma pessoa lá de Manaus, na sequência uma pessoa de São Paulo do marketing, na sequência eu tenho um aluno que eu vou atender de personal, está sempre em movimento. E é engraçado, porque isso me deixa mais energético e não menos energético. Então, parece que o movimento em mim gera movimento. Aí as pessoas que olham de fora, parece que eu estou incansável, mas na verdade, o que acontece é que eu me sinto que essas coisas todas diferentes acabam me alimentando mais, e aí eu continuo. Então, talvez se eu fizesse uma única coisa, fazendo uma única atividade, talvez eu se sentiria muito cansado, mas como eu me coloco, eu me empurro para fazer muitas atividades, porque eu sei que isso para mim é muito energético, me ajuda a manter a minha energia alta, e eu sei lidar com ela. Pelo menos até hoje minha saúde é muito boa, eu tenho pouquíssimos problemas que a gente tem hoje. Muitas pessoas têm um estresse, muito ansioso, isso na verdade não é uma presença na minha vida, graças assim a Deus, e eu sinto que eu cuido também da minha saúde, da minha alimentação, do meu descanso.
tudo isso que eu tô falando para você não quer dizer que eu não durmo, não. Eu durmo às 9 da noite, eu acordo às 4h30, 4h45, 5 horas eu estou fazendo o meu café, junto com o cachorrinho que fica junto. Depois do café, eu vou dar meus primeiros compromissos, e aí vai o dia, vai trabalhando o dia. Mas legal, né? Realmente aí você é um exemplo, né, Cacá? Você, todas as oportunidades, mais uma vez que eu tive contato com você, você estava sempre treinando, sempre realmente cuidando não só da parte intelectual, né, mas da parte física, realmente também, como você falou, não só do corpo, né, vai muito mais além disso. E sua trajetória, né, como você falou, foi isso que realmente, desde a sua infância que você praticou esporte, teve esse contato, e isso a gente vê que faz diferença, né, não só nas pessoas que tiveram essa oportunidade como você teve, né? Agora, só para falar um pouquinho, eu não tive a oportunidade, de ter acesso a esporte, outras modalidades, porque eu morava no sítio, mas eu sempre gostei de pedalar, então é o que se aproximava de um esporte, mas que realmente é algo que eu gosto de fazer até hoje, e seus benefícios, e realmente o quanto o exercício faz você realmente ficar ali mais disciplinado, você ter foco, ter uma atenção. E você, mais uma vez, é um exemplo nesse sentido também. Muito obrigado, Fábio. É isso. Cacá, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado aqui do Livecast, ter batido esse papo, compartilhado aí suas experiências ao longo de toda essa trajetória. Fique à vontade para deixar uma última mensagem aí para o pessoal. Eu agradeço, assim, a você, o seu convite. Eu não, assim, de maneira nenhuma, eu me ativei aos meus compromissos, mas, assim, eu estava comprometido com esse bate-papo. Eu estou aqui por inteiro, aqui com você e com todos que vão estar ainda assistindo. Lembre-se, assim, que eu peço a vocês também que, ao ouvir as palavras, aquilo que realmente contribuir, né, leve para frente aquilo que não fizer tanto sentido, ou tocar de uma maneira que não foi legal, releve, ou pelo menos minimize as críticas, porque o que saiu daqui não foi nada por interesse, a não ser oferecer o que eu tenho de melhor. É isso. Cacá sempre oferecendo o melhor para o mundo. Muito obrigado, Fábio. Fica com Deus. Você também, Cacá. Abração, pessoal. Até o próximo livecast. Grande abraço para vocês.